Sabe, para entender Portugal de verdade, a gente tem que se sentar à mesa. Porque aqui comer, nossa, é muito mais do que só matar a fome. É uma festa, sabe? É um jeito de partilhar história, de partilhar cultura. Então, vamos juntos mergulhar nestes sabores que definem a alma de uma nação inteira. Olha, esta frase é da Amália Rodrigues, claro, e ela diz quase tudo. Numa casa portuguesa fica bem pão e vinho sobre a mesa. Não é só sobre comida, pois não, é sobre hospitalidade, sobre tradição, é a essência de saber receber. É como se fosse a chave que abre a porta para esta nossa viagem gastronómica. Ok, então vamos a isso. Toda a grande cozinha tem os seus segredos, não é? Mas a base da cozinha portuguesa, bem, essa não é segredo nenhum. Na verdade, ela assenta em três pilares que são quase sagrados. Uma verdadeira trilogia que define a identidade mediterrânica do país. Pão, azeite e vinho. Parece simples, mas pensem bem. Isto não é uma lista de compras de maneira nenhuma. É a santíssima trindade de quase todas as refeições por aqui. Temos o pão, que conforta e acompanha absolutamente tudo, o azeite, que é o nosso ouro líquido, tempera a vida mesmo, e o vinho. O vinho é uma paixão nacional. Juntos, estes três são um verdadeiro alicerce da mesa portuguesa. Então, com esta base bem firme em terra, agora vamos virar o nosso olhar para onde Portugal sempre olhou: o mar. Como a costa atlântica tão, mas tão vasta, é mais do que natural que o peixe não seja só um prato. Ele é uma personagem principal na nossa história. Claro que sim, quem não pensa logo na sardinha assada. É o hino não oficial do verão, aquele cheirinho que fica no ar nas festas populares. É inconfundível. Mas há outro peixe. Um peixe que, curiosamente, nem sequer é daqui e que se tornou a alma da nação. Falo, claro, do bacalhau. O nosso fiel amigo. E é aqui que a coisa fica interessante. É um paradoxo que define muito da nossa cozinha. Como é que é possível? Um peixe que vem lá dos mares frios, distantes, se torna o rei absoluto da mesa portuguesa. A resposta, olha, não está no nosso mar. Está lá atrás, nos porões dos navios da era dos descobrimentos e na genialidade da técnica de salgar o peixe. E a prova deste amor todo está neste número. É impressionante. Diz-se por aí, e não deve ser muito longe da verdade, que há mais de 1000 receitas de bacalhau. Pensem nisto. É uma para cada dia do ano e ainda sobram. Este número não é só sobre culinária, é sobre devoção. É a prova viva de como o ingrediente se consegue enraizar na alma de um povo. E atenção, esta variedade não é só conversa, é bem real, do conforto super cremoso de um bacalhau com natas, àquela textura simplesmente genial do bacalhau à Brás. Cada um destes pratos é uma declaração de amor diferente. É como se fosse uma nova forma de dizer bacalhau. Muito bem, agora vamos deixar a costa para trás e mergulhar mesmo no coração do país. E aqui a cozinha ganha outro peso, sabem? Outros sabores. É uma comida mais de substância, daquela que é feita para aquecer a alma e para celebrar a terra. E bem no centro desta cozinha do interior está ele, o rei dos pratos de panela, o cozido à portuguesa. E olhem que isto não é uma simples refeição, é um acontecimento. Uma montanha gloriosa de carnes, enchidos, legumes, que até muda de sotaque de região para região, mas que no fundo fala sempre a mesma língua, a da abundância, a da partilha. E, claro, uma parte absolutamente essencial desse banquete são os enchidos. Esta arte de transformar e preservar a carne é uma sabedoria muito antiga em Portugal. Mas sabem, entre os chouriços e as morcelas há um enchido muito particular, um que não é apenas comida, é um verdadeiro testemunho da história. Estamos a falar da alheira. Pensem nisto, um enchido que não nasceu da gula ou do apetite, mas sim da pura necessidade de sobreviver. Foi a resposta absolutamente genial dos judeus portugueses à perseguição da Inquisição. Eles criaram um enchido que parecia de porco, para enganar, mas que na verdade era feito de aves e pão. É literalmente a história da sobrevivência servida num prato. E depois de tanto salgado, claro, vem o doce. E em Portugal, o doce tem uma origem quase divina. Ou vá, pelo menos conventual. Vamos agora entrar no mundo de doces que nasceram de uma forma completamente surpreendente atrás das paredes sagradas dos conventos. A história por trás disto é quase uma fábula económica. Imaginem o cenário. De um lado, os conventos, com um problema de excesso de produção. As freiras usavam as claras dos ovos para engomar os hábitos e, claro, sobravam gemas, aos milhares. Do outro lado, começava a chegar o açúcar do Brasil. Qual foi a solução? Um golpe de gênio culinário. Juntar as gemas ao açúcar. E pronto. Foi assim que nasceu uma das tradições de doçaria mais ricas do mundo. E o embaixador mundial desta doçaria toda levanta uma questão quase filosófica que toda a gente se pergunta.
Mas afinal, qual é a diferença entre um pastel de Belém e um pastel de nata? Bem, a resposta é bem mais simples do que parece. Pastel de Belém, o original, só há um. É aquele da fábrica em Lisboa, com a receita secreta guardada a 7 chaves. Todos os outros, os que encontramos espalhados pelo mundo, são a sua deliciosa descendência, uma espécie de homenagem. São os pastéis de nata. Mas esperem, a história da comida portuguesa não acaba de todo dentro das suas fronteiras. Muito pelo contrário. Foi aí que começou uma aventura completamente nova. Porque este pequeno país plantado à beira-mar não se contentou só em descobrir o mundo. Decidiu também dar-lhe um novo sabor. Vamos pensar nas caravelas não apenas como navios, mas sim como as primeiras pontes de um intercâmbio de sabores à escala global. É que elas não levavam só marinheiros, pois não, levavam sementes, especiarias e, o mais importante de tudo, levavam ideias. Foi, no fundo, uma das primeiras grandes globalizações da história e começou na cozinha. E este legado não é uma ideia abstrata, não. Tem nome e tem sabor. Por exemplo, a nossa técnica de fritar legumes num palme, os peixinhos da horta, viajou até ao Japão e lá renasceu como tempura. Sim, a tempura. O nosso pão de ló chegou lá e tornou-se o bolo Castella, um ícone de Nagasaki. E a nossa marinada de vinha de alhos foi parar à Índia e deu origem a um dos seus pratos mais famosos, o vindaloo. É incrível. As impressões digitais de Portugal estão espalhadas pela cozinha do mundo inteiro. Bem, depois desta viagem toda, a resposta àquela pergunta parece bastante clara, não é? A comida portuguesa não é apenas sobre o que se come, é sobre quem se é. É memória, é saudade, é festa, é história, é tudo isto servido à mesa. É sem a menor dúvida uma alma que se pode provar.